Meu Deus. Atento às guarnições do Corpo de Bombeiros e atento à guarnição do Faísca tomar postos para a ocorrência de código 3, porque hoje nós temos aqui, diretamente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, no 193 BombaCast, no nosso querido Bomba Café, a presença de uns trabalhos mais importantes que o Corpo de Bombeiros desenvolve hoje em dia. O setor de educação pública. Sejam bem-vindos, Capitão Bruno. Obrigado, Palumbo, muito obrigado. Grande Sargento Daiane, que honra recebê-la aqui no nosso 193 BombaCast, um trabalho sensacional que vem sendo empregado pelo Corpo de Bombeiros e eu confesso para vocês, que orgulho que eu tenho quando a gente vê as ações de primeiros socorros, as ações de prevenção do Corpo de Bombeiros sendo aplicadas nas escolas. Dá uma olhada aqui, ó. Esses materiais, juntamente com a Fundabom, juntamente com a seção de educação pública, podem estar na sua escola. E hoje, esses dois aqui vão contar pra gente que desafio é esse, hein? Quantos alunos a gente tem para atendimento, hein, Capitão Bruno? Dá uma boa tarde, bom dia, boa noite aí pro nosso público que sempre acompanha a gente pelo canal do YouTube e também do 193 BombaCast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Major, mais uma vez. É um prazer estar aqui participando dessa entrevista. Saudações a todos que nos assistem, que nos acompanham. Bem, falar de educação pública é uma coisa muito importante, não só para mim de maneira pessoal, mas para o Corpo de Bombeiros, né? A gente sempre brinca, né? Nós bombeiros, o senhor sabe disso, a gente sente prazer operacional em atender uma ocorrência, né? Ir apagar um incêndio, salvar uma vítima, mas no fundo a gente se sente triste. E por que a gente se sente triste? Porque toda vez que a gente é acionado para salvar uma vítima, a gente sabe que tem uma pessoa sofrendo. E a gente não quer isso. A gente vai com o coração para poder atender essa vítima, mas no fundo a gente se sente triste, porque é uma vítima, uma pessoa que está de alguma forma sofrendo e precisando de ajuda. E o trabalho da educação pública é justamente isso, evitar que os acidentes aconteçam. A gente também salva vidas, mas de maneira preventiva, porque a gente não quer que as pessoas se tornem vítimas de incêndios, de acidentes. Bom, eu sei disso. E por isso que é um trabalho excepcional que o Corpo de Bombeiros vem fazendo, né? E com vocês, né? Capitão Bruno, a Sargento Daiane, todos que já passaram pela educação pública, que é um trabalho fundamental e fantástico. Como tem sido essa experiência, Sargento Daiane? Bom, como Capitão Bruno, é um prazer estar aqui. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite, que fica rodando o vídeo aí. Boa tarde, boa noite para todos. É um prazer estar aqui com o Major Palumbo. Muito obrigada pelo convite. Como o capitão disse, trabalhar na educação pública é muito prazeroso, né? Porque a gente está levando aí prevenção, está levando conhecimento, né? A gente entra nos lares através das crianças, através de adultos, através de idosos, e esse conhecimento que a gente transmite é ultrapassado, né? Disseminado para todas as pessoas nos lares, ajuda a evitar acidentes, ajuda a diminuir as ocorrências de bombeiro, né? E isso é o mais importante para a população. Então é um orgulho trabalhar na educação pública e ajudar a população paulista. Não só, né? Porque a gente sabe, não só o custo, né, de um atendimento operacional, né, Bruno? Mas também, e o custo emocional? E as lágrimas que você deixa de correr no rosto das vítimas, das famílias, da destruição que a gente vê às vezes em alguns locais? Porque a gente abrange todas as ações. Como tem sido a receptividade dos alunos nas escolas, nas empresas, em todos os lugares, em relação à educação pública? Eu já tenho minha opinião, porque eu continuo e vou sempre fazer isso, por acreditar na prevenção e nesse caminho. Mas e para o Corpo de Bombeiros? Como que a gente está vendo isso na seção de educação pública? Graças a Deus, hoje a sociedade ela tem entendido que a prevenção é muito importante. Como o senhor mesmo disse, o custo, não só financeiro, operacional do atendimento de uma ocorrência, mas também o custo emocional e as consequências que deixa para uma família, né? Então, por exemplo, desde uma criança que está
está brincando na piscina e ela mergulha de maneira inadequada de cabeça na piscina e machuca a sua coluna cervical, essa criança ela vai ficar com sequelas para o resto da vida dela, né? E isso daí destrói uma família, acaba com uma pessoa, né? Aquela mãe que muitas vezes não sabe aquele procedimento de fazer o desengasgamento. Desengasgamento de bebê, né? Que a gente vê direto, né? A gente conversava antes um pouquinho, né, Bruno? O que eu faço? Alguém tá passando mal, está em parada cardíaca. Vou socorrer para o hospital ou vou fazer as manobras? O que acontece? A parada cardiorrespiratória, para quem nos assiste e não tem muito conhecimento, a falta de oxigenação cerebral, acima de 2, 4 minutos, ela gera efeitos irreversíveis no cérebro. Então, por mais que o corpo de bombeiros ele chegue rápido para fazer o atendimento dessa vítima, seja criança, bebê... Nós temos o nosso time de 10 minutos, né? Isso, a gente sai rápido, tem a nossa meta operacional. Mas olha só, pô, é isso que é importante, né? A gente ter o atendimento até a nossa chegada, né, não, Bruno? Isso. Então é muito importante a população, né, a sociedade, ela saber um pouco de primeiros socorros, primeiro para antes disso evitar o acidente, né, mas uma vez que se depara com uma pessoa sem respirar, vítima de um acidente, principalmente esses casos mais sérios, que é a parada cardiorrespiratória, quando o coração parou de bater ou a pessoa não está respirando, que ela possa já, ela mesma, fazer os procedimentos de reanimação. Ou seja, fazer de forma manual que o sangue ele continue circulando no corpo daquela pessoa, mesmo que de maneira superficial, até a chegada do socorro do corpo de bombeiros. Ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ó o nível do material. Dá uma olhada aqui, ó. Como é que a Fundabom, por exemplo, ela vai chegar para falar de assuntos tão legais, ó aqui, ó, do Magenta, ó, fala sério, ilustrador, um dos mais gabaritados aí no cenário brasileiro, e ele desenvolve materiais que são atuais. Não é aquele material quadradão, aquele material chato de ver. Cara, não tem um aqui, você não tem como não ficar olhando essas dicas e não aprender com isso. Então, é uma linguagem que é uma linguagem adequada. Esse daqui é para adolescente, né? Adolescente começa então aí. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Odai, como é que funciona aí essa faixa etária. Por quê? A gente sabe, muitas vezes, e no passado, as pessoas tinham, por algumas ações, a boa vontade. A gente não pode tirar isso. A boa intenção, a boa vontade. Mas escuta, eu não posso chegar, por exemplo, com um material desse para crianças e, por exemplo, mostrar um assunto que é para um adolescente, certo? Exatamente. Porque você acaba movimentando um pouco de forma diferente. Explica pra gente, qual que é o papel? Por que é tão importante nós ensinarmos uns conteúdos para as crianças e uns conteúdos para o adolescente? É por causa da ação? É porque um vai agir, o outro vai prevenir? Explica pra gente. Tá. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o nosso carro-chefe, né, que é o Programa Bombeiro na Escola. O que consiste o Programa Bombeiro na Escola? É um programa desenvolvido para crianças do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, 4º e 5º ano e 8º e 9º ano, onde a escola solicita que o bombeiro vá até a unidade escolar e aplique esse programa, que é dividido em 4 horas aulas, né, ou em 2 encontros ou 4 encontros, e para a aplicação desse programa é utilizado esse material que o Major acabou de falar. Esse material é o do ensino fundamental 1. 4º e 5º ano. 4º e 5º ano. Que basicamente ele não vai ensinar. Presta atenção, a gente sabe da boa intenção, mas a gente não quer que uma criança se exponha ao risco. Sim. A gente quer que ela fuja do risco. É isso? Exatamente. Ela vai conhecer o risco, né? No entanto, a gente começa aqui exemplificando como que é produzido o fogo. Ela tem toda um material que ela leva para casa, conversa com os pais, né? Como que ela pode sair ou não de um incêndio, de uma ocorrência dentro da residência dela, identifica riscos. Então, ela nunca vai agir, né? Ela simplesmente vai conhecer. O máximo que ela vai saber é sair ali da residência,
conhecer os riscos existentes ali na casa dela. Olha aqui que bacana, essa aqui é a parte da praia, né? Então ele é Não bem só- amplo, né? Exatamente. Podia Não falar, só em então, não só casa, em casa, mas também por causa de afogamentos na praia, no parque de diversão, que é essa outra questão aqui, na animais rua. peçonhentos, na rua, no trânsito. Ele vai, como eu falei, ele é um disseminador de informações, né? Ele vai falar para o pai que o pai não pode usar o celular. Então, como o Major falou, ele mais vai mostrar, né? Ele vai entender que aquilo é um perigo, que aquilo é um problema e ficar atento e mostrar para os pais, né? Ou então em todos os ambientes a qual ele é inserido. Já o do adolescente, 8º e 9º ano, é um pouco diferente, né? Como ele já é um pouco maiorzinho, ele tem a possibilidade de agir ali em alguns momentos, que é o quê? É fazendo a ligação para o número 193, verificando quantas vítimas tem no local, passando as informações para o atendente, conhecendo os extintores. Ah, mas eles vão usar os extintores? Negativo, eles vão entender qual é o funcionamento dos extintores, para que serve, para eles poderem orientar um adulto. Então, conhecer os riscos em casa, para estar informando para os pais, para os avós, que é a questão aqui da banquetinha, que não pode subir. Então, conhecendo todos os riscos, né? Aprendendo como se faz um desengasgamento, aprendendo como se faz... Algumas manobras simples. Então, o engasgamento é perfeitamente ali orientado para uma criança, não uma criança, um adolescente, né? 12, 13, 14 anos, ele já tem condições. E muitos vídeos na internet mostram. Sim. Às vezes, fazendo lá as manobras de desengasgamento nos próprios amigos. Sim. É isso. Olha só, Lógico. observação. O que acontece? A gente observa alguns vídeos na internet, seja no Instagram, no YouTube, algumas escolas de bombeiro-mirim civis que ensinam as crianças a fazer salvamentos. É isso. Então, ensina a criança, até famoso, né? A criança ir lá... No botijão de gás, pegando fogo e ele... colocando o dedinho. Ou mesmo ensina a criança, se ela vê alguma pessoa se afogando, pular lá para poder fazer um salvamento aquático. Ou fazer um outro tipo de salvamento. O Corpo de Bombeiros ele não incentiva isso, Major. Lógico. Sabe isso por quê? Mesmo nós, né, o Major é um excelente, exímio nadador, mesmo para ótimos nadadores, a gente realizar um salvamento aquático sem os equipamentos necessários já é uma perigoso. coisa extremamente perigosa. Então, quando a gente leva uma criança a acreditar que ela consegue fazer um salvamento, a gente, na realidade, a gente está aumentando o risco dela se tornar mais uma vítima de um afogamento, se queimar. Por exemplo, se ela vê um fogo lá... Um fogo num botijão, ela vai querer lá apagar um incêndio, pelo amor de Deus, né? Então, o Corpo de Bombeiros, né, não incentiva esse tipo de programas Bombeiro Mirim. O programa oficial do Corpo de Bombeiros é o programa Bombeiro na Escola, que é um Bombeiros na programa Escola. totalmente gratuito. Esse material aqui ele não é vendido, ele é disponibilizado de maneira gratuita para os alunos, tudo bem? E se vocês, de alguma forma, receberem ofertas de serviço, se identificando como Corpo de Bombeiros, desconfie, ligue para a gente, entre em contato com o Major Palumba aí, porque o Corpo de Bombeiros tem o programa Bombeiro na Escola, que ele é totalmente gratuito, e a gente não incentiva as crianças a se exporem a situações de risco. O que a gente ensina, né, aos jovens, principalmente, essas manobras, esses primeiros socorros que não colocam em risco a sua integridade física. Não, é legal. Ô Bruno, como é que funciona? Então, imagina. Lógico. Inclusive com temas super atuais, né? Essa cartilha aqui, foi atualizada. Ela aborda até um tema que não é falado nas escolas, né? Que é a questão das brincadeiras na internet. Então, os bombeiros que aplicam esse programa, eles estão preparados para trabalhar com temas super atuais. Amplos, né? E essa questão das brincadeiras na internet é um tema super sério e válido, né? Para estar tratando aí com os alunos, né? Com os adolescentes nas escolas. E nós atendemos, Major, tanto escolas públicas como particulares, lógico. De ponta a ponta do estado. Todo o estado. Não somos só nós que fazemos esse programa, nós temos uma equipe de bombeiros distribuída em todo o estado de São Paulo. Então, se você, pai, você, professor, você, diretor, que tem interesse em estar levando para os seus alunos esses conhecimentos, entre em contato, procure o Corpo de Bombeiros mais próximo da sua unidade escolar e se informe sobre esse programa. Bom, você falou do tema aí da internet, porque muitas vezes, né, existem aí pessoas inescrupulosas que acabam colocando em risco, às vezes, as crianças
o desafio da baleia, desafio de não sei o quê. Tem um monte de desafio, né, Dai? Sim. E no final das contas, o cara vai lá, fala um monte de besteira. Então, por isso que é importante a gente colocar isso também para as crianças, porque ela vai perceber que, opa, peraí, você quer que eu vou botar fogo, né? Quer que pula, né? Enfim, tem um monte de desafio. Então, o pai e a mãe tem que ficar esperto. Aerosóis, né? E cheira aerosol, e põe fogo não sei aonde, e fuma cotonete, né? Tem um monte aí, atual, né? Então, tem que ser atual. É verdade, pô, é verdade. Acontece isso. E é um papel do bombeiro. Eu acho que esse é a grande sacada nossa, Bruno. É a gente se adaptar àquilo que a sociedade precisa. Vocês percebem isso nas instruções? Com certeza. E por que a gente atende público adulto, idoso, mas por que a gente dá tanta atenção para a criança? Porque a criança, ela chega em casa e ela transmite os conhecimentos que ela aprendeu. Quando ela tem uma aula com o bombeiro aqui de São Paulo, por exemplo, o bombeiro fala assim, ó, não deixe o seu celular carregando do lado em cima do colchão. Em cima do colchão, porque pode pegar fogo. Quando essa criança ela chega em casa e vê o pai carregando o celular em cima da cama, ela vai falar assim, ó, papai, o bombeiro falou que pode pegar fogo. Então ela é um multiplicador desses conhecimentos. E como ela está indo em formação, né, a gente consegue incutir nela essa cultura prevencionista. Não só a cultura prevencionista, mas a atual, né? A cultura atual que fala pra gente, fala assim, escuta, nós precisamos agir em determinados tipos de ocorrências, que é o papel de vocês, Dai. Eu acredito que vocês fiquem ligados, diretos, nas redes sociais, com a molecada, o bombeiro educador trouxe uma determinada demanda, vocês já vão atualizar o material, já tem um novo tipo, por exemplo, de dica que pode ser feita, são folhetos aí, ó, com as capacidades novas de comunicação. Todos disponíveis, né? Todos disponíveis, né, na internet. Mas baixar. lógico, né, a gente sabe que o pessoal gosta do papelzinho na mão, muitos, né? Eles olham lá, por exemplo, e veem que a gente tem que ter essa atualização. Como é que tem sido com a molecada, Dai? O que a molecada está achando quando ela tem a instrução do bombeiro, literalmente ali na escola? Tanto o menino da quarta e quinto ano, quanto do sétimo, no oitavo e nono, né? Sim, oitavo e nono. Do oitavo e nono, quando eles têm ali uma ação, que eles se sentem úteis. Por exemplo, no caso que alguém se machuque. Eu já tive um caso de um menino que eu acabei fazendo esses tipos de atuações nas escolas, né? Mas não por causa do programa Bombeiro Educador, mas eu queria saber como eles se sentem quando eles fazem alguma coisa de forma útil. Eles gostam? Sim, sim. Primeiro que o contato com o bombeiro é super importante, né? Desde a infância, quem nunca, né, que teve assim contato com o bombeiro não levou para a vida inteira, né, esse contato. A gente conversa com pessoas adultas hoje que tiveram contato com o bombeiro lá na infância e lembram, tem fotos, tem se tornaram bombeiros. Casaram com bombeiro. Exatamente. Tem tudo. Então esse contato já é muito importante, muito interessante, porque o bombeiro em si ele é muito querido, né? Agora, a gente tem muitos relatos, muitas reportagens, posso até depois, que o aluno atuou em escolas, em casa. A gente teve até um reconhecimento de um aluno, foi em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, de um aluno que desengasgou um outro aluno com bala, após ter recebido a instrução. A diretora da escola fez contato com a gente, saiu numa reportagem de jornal, a atuação dos dois garotos lá com um amigo que se engasgou. Então, assim, a gente tem vários relatos, várias ocorrências, vários acontecimentos. Vários cases de sucesso, né, Bruno? Não é isso? Sucesso decorrente da aplicação do programa Bombeiro na Escola, que hoje pra gente é o nosso grande orgulho, né? A gente está aí, capitão, acho que vai falar disso, com quase 80 mil alunos só no ano de 2022, vindo de uma pandemia. Olha isso. Né? Então a gente conseguiu aí, estamos na marca de 80 mil alunos e eu acho que é um grande sucesso. E aí, conta aí, como é que é? E aproveitando 80 mil, esse número. Buscando um alcance maior ainda, né? Porque aqui no estado de São Paulo nós temos 45 milhões de habitantes, mais de 27 mil escolas. Buscando um maior alcance e eficiência nessa transmissão dos conteúdos, o que o Corpo de Bombeiros desenvolveu? Desenvolveu
uma plataforma de cursos à distância, que tem cursos tanto para o público adulto quanto para o público infantil. Então, E quem pode fazer, Bruno? Qualquer pessoa, a gente vai deixar aqui na descrição do... Aí, Cabelô, vamos lá. Na bio, o link de acesso para esses cursos. São cursos totalmente gratuitos. Site do Corpo de Bombeiros, né? corpodebombeiros.sp.gov.br, Educação Pública. Educação A gente vai Pública. deixar também o link aqui na descrição. E nós temos cursos de primeiros socorros e prevenção de incêndio para adultos, e a gente também tem cursos para crianças e adolescentes, que tem joguinhos, é bem bacana. Porque eu acredito que muitos devem ter ouvido falar do caso da Lei Lucas. Senhor. Pois é, não, vamos tocar nesse assunto. Eu ia falar dela, mas já que você falou, vamos falar dela, né? Então, teve um caso há um tempo atrás que o menino ele acabou se engasgando com um pedaço de comida na escola, e por uma demora no atendimento, ou uma falta de atendimento adequado por parte dos professores e funcionários da escola, esse aluno, infelizmente, ele veio via a óbito, né? E com base nisso foi promulgada uma lei que hoje é conhecida como Lei Lucas. Eu conversei com a mãe, lembra quando a mãe veio aqui, né? A dona Zamora, né? Isso. E muito embora... Andréia Zamora, se eu não me engano. Ela veio, ela falou com a gente, né, Dai? Sobre a necessidade disso. Por isso que o Corpo de Bombeiros ele veio trazendo se aplicando literalmente para 80 mil crianças, porque foi triste, né? A gente precisa falar a verdade. Foi triste. Muito triste. E assim, muito embora essa lei ela não tenha sido regulamentada, é uma lei federal que ela não foi regulamentada pelo Aqui em Estado. São Paulo ainda a gente vai ter uma regulamentação, e eu tenho certeza que ela vai sair com o objetivo da gente treinar essa molecada e principalmente os professores. E se o Corpo de Bombeiros ciente da importância de treinar os professores, os funcionários da escola, né, que lidam com essas crianças diariamente, o Corpo de Bombeiros desenvolveu uma capacitação em primeiros socorros, mesmo essa lei não tendo sido regulamentada. E como que se dá essa capacitação? Esse curso de primeiros socorros ele é aberto a todas as pessoas, mas aquela escola que queira certificar, né, capacitar de maneira mais aprofundada os seus professores, os seus funcionários, vai fazer essa parte teórica de 16 horas aulas e vai solicitar do Corpo de Bombeiros uma complementação de 4 horas presenciais, onde o bombeiro vai até, mediante o agendamento prévio com a escola, vai até a escola e realiza esse treinamento para os professores e para os funcionários. Ai, isso é muito legal. Imagina você, professor, está na sala de aula. E totalmente gratuito, viu, Major? Tem um caneta Bic aí, ô? Tem uma caneta Bic aí? Joga uma caneta Bic pra mim aí. Tem aí? Tem uma caneta aqui, ó. Olha lá. Tem que ser Bic? Olha lá, Bic, ó. Bic. Essa aqui, ó, a diferença. Ó, traz essa aí, ó. Olha lá, isso aqui já é um... Ah, essa aqui também, ó. Ela é furadinha, vocês já viram aí, ó, que a caneta ela é furadinha aqui na ponta? Quantas crianças já não precisaram? Imagina você, professora, aí de uma escola, pega um moleque que fica às vezes com a tampinha na boca, e quer dizer, tem um processo de engasgamento, uma obstrução das vias aéreas que se faz. Olha, entre em contato logo aí com a página do Corpo de Bombeiros, Educação Pública, agenda com a tua escola, Bruno, é isso? Exatamente. É simples assim. Procure E-mailzinho, acabou. Qual que é o e-mail que tem que mandar? A gente vai deixar aqui na descrição, Major, mas é Educação Pública... educaçãopublica@policiamilitar.sp.gov.br. Simples. E funciona, Dai? Certamente. Não funciona? Mandou, agendou. Tudo bem, não, a gente tem um agendamento, mas não é escola municipal, estadual, federal, particular. Qualquer escola fez a solicitação, o bombeiro educador da região vai colocar na agenda e vai promover esse treinamento. Isso é demais, né? Sensacional. E a parte que a molecada mais gosta, qual que é? Olha, os bombeiros educadores, eles costumam levar nas aulas, né, o equipamento do bombeiro, né? Então ele leva a roupa de incêndio, né, a capa, leva o equipamento respiratório, né, o capacete, e uma das partes que os alunos mais gostam... Vou contar um segredo para você aqui, Major. Não é só as crianças, não. O professor, todo mundo. Na hora que termina, também quero colocar a capa roupa de incêndio para se sentir um pouco bombeiro. É muito legal. Vamos fazer uma competição aí. Quem coloca a roupa primeiro? 30 segundos. Você não sai em 30 segundos? Põe aí. Aí todo mundo, como é que é? Sente o peso, né? Sente o peso. Tira aquelas dúvidas. Mas é oxigênio desse cilindro, né? O ar, por que entra? Por que entra, né? Mas só para ressaltar que nós temos bombeiros educadores, como o capitão falou, no estado inteiro, né? E nós temos bombeiros educadores maravilhosos que fazem formaturas, né? Depois da aplicação do programa é feito uma formatura com a escola, tá dentro do pacote. Vai o caminhão, vai o nosso mascote se molha, faísca, né, pô? Você joga água. É
bem bacana. Não, mas não tem como você não ficar orgulhoso disso. Porque no final das contas, quando você chega no lugar e, por exemplo, esse menino que fez uma manobra de Heimlich, né, de desobstrução de vias aéreas no colega, você não tem orgulho dele? Você não vai chegar pra ele e falar assim, ó, vem cá, vamos lá no bombeiro. Esse menino tem que vir aqui, pô. Tem que entregar uma medalhinha pra ele, tem que, não é ou não é? Vem aqui, que você vai ser um... Depois desse contato, Major, acabam se tornando bombeiros. Bombeiros, né? opa. O programa Bombeiro na Escola, ele começou em 1985. E hoje nós temos nas nossas fileiras aqui, bombeiros militares, que falam assim, ó, eu virei bombeiro porque foi, quando eu estava na escola, foi um bombeiro lá e aplicou o programa, mostrou para quem, e aquilo despertou interesse. Nós fizemos um treinamento com um pessoal de uma universidade e um dos professores tinha recebido o programa Bombeiro na Escola há muitos anos atrás. Ele mandou pra gente, ele mostrou para todos os alunos lá o certificado que ele tinha participado, recebido na época, lá atrás, super emocionado. Então, assim, isso traz muita alegria pra gente, né? E é gratificante. A gente sabe, né, que o bombeiro ele atende uma ocorrência a cada 59 segundos aqui no estado de São Paulo. Se a gente treinar 80 mil, a gente tem certeza que pelo menos desses 80 mil, só se acontecer algo muito fora das situações normais. Porque a prevenção e tudo que acontece naquela emergência, ele já vai ter a ideia de que alguma ação pode resultar em alguma situação complicada. A gente tem certeza que pelo menos esses 80 mil, eles não vão se colocar em situações difíceis, não é? E, assim como o pessoal vê nos filmes, né, é muito comum a gente ver filme americano, né, aqueles exercícios de evacuação das escolas. Né? Teve um incêndio, aparece nos filmes, né, as crianças tudo enfileiradinha, né, dando a mãozinha e saindo da escola. A gente também realiza esse tipo de treinamento para as crianças, caso tenham um incêndio lá na escola, algum incidente, eles também consigam evacuar a escola de maneira segura. E esse conceito, esse treinamento de rota de fuga, eles também levam para suas residências. O que eu devo fazer com meu papai, minha mamãe, minha vovó, se pegar fogo? O cachorrinho, casa, né? O cachorrinho, o que eu faço? Né? Então é muito bacana. É bacana, porque se ensinar um conceito para ele com certeza vai chegar em casa e falar, na hora que eu ver uma fumaça, eu vou pegar o cachorro, o meu irmãozinho, andar agachado e vai embora. Não vou querer apagar o incêndio, né? Vou chamar o socorro, se for um pouquinho mais velho vai conseguir, né? Usar o aplicativo do bombeiro. No aplicativo. O aplicativo é muito legal. Eu não sei, aí eu sempre comento com vocês, sempre falo, sempre mostro, em tudo quanto é palestra, em tudo quanto é lugar, porque o aplicativo, ele é a ferramenta que a molecada tem na mão. Porque muitas vezes eles não querem conversar com ninguém, moderno, né? A molecada fala assim, como é que eu vou conversar? Não vou conversar com ninguém prático, porque... Né? Jeito mais prático. Como é que a gente vai chamar, né? O aplicativo. Às vezes a pessoa não sabe o endereço de onde está, né? Então, às vezes, o atendente vai perguntar, onde que eu tô? Para poder colocar o endereço. E uma das vantagens do aplicativo, além dessa rapidez do acionamento, é que ela não precisa nem saber onde que ela está. O celular estando ligado Olha lá, o aplicativão, ó. A localização, o bombeiro já vai saber onde está sendo aquela ocorrência. Então, é a pessoa que está passando pela necessidade, não precisa nem informar o endereço. O aplicativo já sabe quem é, né? O nome, né? Tá aí, ó, Marcos das Anjos Palumbo e o endereço de onde ele tá, né? Então, onde que ele tá? Não tem ainda esse aplicativo instalado no seu celular, a gente torce para que vocês não precisem. Jamais. É igual seguro de carro, né? A gente paga para não ter. O aplicativo a gente tem no celular para... A gente não quer que aconteça, mas caso você se depare com um tipo de emergência, vocês consigam acionar o corpo de bombeiro de maneira mais prática e rápida. Porque até minha esposa brinca, né? Quando acontece uma coisa, ela congela, né? Ela não sabe nem o nome dela. E às vezes a pessoa se depara com um acidente na rua, um atropelamento, né? Uma pessoa... O que eu faço? Caído, né? O que eu faço? Ela esquece até o próprio nome. E às vezes com o aplicativo, e outra? ela só dá um comando lá e já aciona. Imagina que você está numa estrada, se deslocando aí pelo estado. E aí acabou acontecendo um acidente. Qual a sua localização? Que quilômetro você está? Caiu dentro de um barranco. Como é que você faz? Então você tem uma ferramenta ali que você habilita, né? Na hora que ele já libera o acesso à localização. Essa localização já cai no centro de operações. Bom, sem brincadeira. Eu estava numa palestrinha esses dias e ali nós tivemos... Infelizmente um menino foi atropelado. Foi atropelado por uma moto. O acionamento foi feito pelo aplicativo.
mas não deu 5 minutos ou a unidade de resgate já estava no local. Por quê? Deixa eu explicar. Quando você tem esse acionamento, ele já cai direto na tela lá do Copom. Ela já tem o local, já tem endereço, não tem árvore de decisão. A única coisa que o atendente faz, alô, atropelado. Ok, estou mandando. Acabou. E foi Ele só um adulto, confirma. Major? Foi uma criança. Uma criança. Uma criança da Então, escola. até a criança Foi uma criança da consegue escola que acabou de 11, 12 anos, se eu não me engano, foi atropelado na frente, foi atendido pelo aplicativo. Então, Então, tá aí, lembrando que o pô. aplicativo é super fácil de usar, né? É gratuito. É gratuito. Baixa lá pela loja Não de... ocupa espaço no celular. Nada. São ações assim que a gente vai ter que investir demais. Por isso que eu falo que os bombeiros, nós, né, todas as etapas, né, do Corpo de Bombeiros, todos os anos, 142 anos, então são histórias e são comprometimentos que as pessoas que trabalham no Corpo de Bombeiros naquela época, elas têm algumas sacadas de ajuda à população. Por isso que a gente tem uma vida de 142 anos. Porque se a gente ficasse somente fazendo as coisas que nós fomos criados, estaríamos só apagando incêndio. E o outro? Não. Buscar o animal? Não. Fazer atendimento de uma vítima que caiu dentro do... Não, também não. Então, quem que vai fazer? Certo, Bruno? E se modernizando, né? Eu penso que o bombeiro ele está caminhando junto com a evolução da sociedade, dos meios de comunicação. Quem imaginaria que a gente conseguiria acionar, que a população conseguisse acionar o bombeiro hoje por um aplicativo, obter conhecimentos, né, sobre primeiros socorros e incêndios, como no caso dos cursos que estão sendo oferecidos para a sociedade, pelo celular, pelo computador da sua casa. Então, o bombeiro... No YouTube da televisão, vai lá e, pum, acabou. Deixa eu assistir aqui a aula. É isso, né, Bruno? Isso. Sim. Exatamente. E como é que está sendo o feedback? Pessoal, o que eles estão falando? Como a gente tinha citado, né, nós temos casos, ocorrências reais atendidas por pessoas, né, por jovens que passaram pelo programa da escola, que ajudou o colega a desengasgar, que efetuou uma manobra de reanimação e salvou uma professora. Até fica o convite para trazer uma próxima entrevista e convidar essas pessoas a darem essas experiências, né? Aí, Coronel Martinho, vamos trazer esse menino aí, pô. Como é que foi? A gente tem vários, ajudou a desengasgar o irmãozinho. Isso. No interior nós temos também a Ana Lúcia, a Cabo Ana Lúcia, que agora está na escola de sargento. Ela, há muito tempo atrás, ela teve um caso desse, que o menininho desengasgou o irmãozinho depois de aprender na manobra com o bebê. Olha isso, que ensinando. Aproveitando, né? Hoje os nossos materiais também, nós estamos fazendo eles inclusivos, ou seja, nossos cursos têm audiodescrição. Então, pega aquele lá. Aquelas pessoas que têm a deficiência visual, ela pode realizar esse curso porque tem a possibilidade o curso ele tem a audiodescrição. Então, e esse aqui, Dai? Esse daqui é uma apostila em braille, né? Em outro podcast, a Cabo Rimo ele já falou dele, mas a gente vai falar novamente. É uma apostila que é aplicada no programa Bombeiro na Escola, a mesma apostila, em formato, né, em braille, para que os deficientes visuais consigam participar do programa da mesma forma que as outras crianças. Então, inclusão, Bombeiro trabalhando na inclusão. Isso daqui temos vários projetos para outros tipos de deficiências, né? Mas esse daí foi nosso... Esse já foi desenvolvido e os outros também, né? Sim. Inclusive, Major, nós temos... Porque, querendo ou não, o aplicativo é uma forma de acionamento também, onde você, às vezes, tem uma pessoa que ela tem uma deficiência em fala. Como é que ela vai acionar? Sim. Aplicativo, não é? Exatamente. E também nós temos os materiais, o vídeo disponível no YouTube, também a gente pode deixar aqui depois na descrição, como uma pessoa surda... Uma pessoa surda, ela consegue falar pro socorrista, pro bombeiro, o que aconteceu com ela, né? Que também é uma observação, né? A gente costuma falar que a pessoa é surda-muda, né? Na realidade, as pessoas que têm deficiência auditiva, elas normalmente, mais de 99% das situações, ela tem as suas cordas vocais íntegras, né? Então ela não é que é muda, ela é só surda. E algumas ocorrências nós nos deparamos que a vítima ela possuía essa deficiência auditiva. E aí nós desenvolvemos um treinamento tanto para o bombeiro que realiza o atendimento e também para a vítima que tem essa deficiência auditiva, para que ela possa fazer os primeiros sinais para passar para o socorrista e para o bombeiro entender o que ela tá passando. Tá passando. Né? Se ela toma algum tipo de medicação. Que barato, que legal, né?
né? O que, que ela está sentindo. A Cabo Rimoli, né? Faz Isso. o Walker lá do 9º grupamento, né? A Capitão Caroline também, lá no GBMAR. Muito legal Então, isso, o né? Corpo de Bombeiros ele também é sensível às pessoas com as mais diversos tipos de deficiência, né? A gente procura, por meio das nossas ações, estar atendendo esse público também. E a nossa intenção é que a gente consiga difundir para a polícia, para os outros policiais, né, tanto do policiamento, para que eles possam realizar o atendimento, né, para as pessoas com deficiências, né, consigam realizar o atendimento, o primeiro atendimento ali, conseguindo se comunicar com essas pessoas, né? Porque muitas vezes o policial ele chega ali no local da ocorrência, tá aquela pessoa agitada, ele não sabe nem um sinal, sinal, ele não coisa. sabe nem Como entender. Então, assim, a gente quer difundir esse conhecimento através da Cabo Rimoli, talvez de outros bombeiros, para todo o efetivo da Polícia Militar. Isso é E também, né, eles precisam identificar essas manobras. Tem muitos policiais que acabam vendo aí o 93 BombaCast e a gente vê direto. Não tem uma semana que não tem um caso de alguma mãe saindo correndo com o bebê, né, com o bebê engasgado. Cadê o folhetinho do bebê engasgado aí, ó? Olha lá, o engasgamento de bebê, ó. Dá uma olhadinha lá no site da Educação Pública do Corpo de Bombeiros. Pode abrir aqui, Coronel? Pode? Coronel Martinho aí dando uma ajuda, ó. O que você deve fazer nesse momento, patrulheiro? Dá uma olhadinha no vídeo lá, tem um vídeo bacana, né, que mostra como ele deve proceder a isso. Porque a gente vê as pessoas, normalmente, correndo para o hospital, que, lógico, existem casos ficam nervosos, né, não conseguem fazer as manobras, mas o ideal é saber a manobra, né, Bruno? Então, papai e mamãe, você sabe o que fazer caso o seu filho se engasgue com leite ou com algum tipo de material, pequeno, alguma coisa? Se você não sabe, entre no site do Corpo de Bombeiros, entre no YouTube, nos nossos canais oficiais e veja esses materiais. Tem um videozinho muito bacana, curtinho de 1 minuto, que ensina o que fazer caso o seu filho ou se você tiver algum bebê em casa, fazer caso ele se engasgue ou com leite materno, que é o mais comum, ou com um brinquedo, uma pecinha pequena. Sim, né? Não só. Aí tem aqui os assuntos de ressuscitação cardiopulmonar, que é um caso muito mais grave, que a gente sabe que no final das contas, todas as ocorrências de trauma, casos clínicos, elas vão poder desencadear, infelizmente, numa situação dessa. Essa aqui é a mais grave. É a mais grave. E você pode ter acesso a essas informações. Por quê? No momento que acontece, a gente sabe que é difícil. Sim. Agora, quando a criança já aprende, ela já tem ali, ela já passou por isso, aquela experiência, ela vai guardar e com certeza, caso aconteça, ela vai ter a sacada, né? Sim. Isso é importante, né? Não é verdade? E só para lembrar que esse material a gente tem disponível aqui, né, no comando do Corpo de Bombeiros, mas também em todos os grupamentos espalhados pelo estado. Se você mora aí num prédio, você trabalha em alguma ONG, alguma coisa e tiver interesse nesse material, é só ir em algum quartel de bombeiro e solicitar posto de saúde para estar difundindo essas informações. A gente tem esse material para distribuir, né, para todos aí que tiverem interesse. Se quiser também, né, a presença de um bombeiro lá na sua instituição, na sua escola, no hospital, procure a unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima da sua casa, do teu local, e solicite uma palestra, um treinamento totalmente gratuito, tá bom? Não, mas é legal, né? A gente tem que ressaltar a sessão de educação pública, ela começou em 2012, né, que ela foi criada. 12, se eu não me engano. Ela foi estruturada, né, com o Coronel Mauro Lopes. Com o Major, na época, Major Mauro Lopes, né? E ali o Capitão Jodas começaram essas estruturas, né? Desenvolveram os programas nas escolas. Isso daí foi muito importante, né? Para que a gente tenha essa continuidade. As escolas, elas têm uma procura muito grande. A gente está falando só do caso da gente para as escolas, mas eles estão respondendo, Bruno? Tem, está aumentando, né? Está aumentando aqui, as escolas elas não tinham conhecimento que o Corpo de Bombeiros oferecia esse serviço, né? E aos poucos a gente está disseminando essas informações, que é essa possibilidade, né? E um dos objetivos que o bombeiro começou a investir mais na educação pública, porque nós íamos atender, o senhor sabe, né? O senhor atendeu muitas ocorrências, a Daiane e eu também, muitas ocorrências que o Corpo de Bombeiros atende são ocorrências simples que poderiam ser evitadas. Então, ocorrência de... O senhor lembra, né, comando?
Ocorrência de incêndio na hora do almoço. O que é, Major? Panela no fogo, né? Panela no fogo. Então, Já limpou a panela de pressão? já, não é? já desentupiu, Já a desentupiu? panela de pressão. Então, são conhecimentos muito simples. O que fazer se o óleo pega fogo? É. Então, você que está me assistindo, você sabe o que tem que fazer quando você está fritando alguma coisa, o óleo pega fogo? É jogar água. Joga água? Joga água. Pelo amor de Não. Deus, gente, não jogue água. Mas são essas informações que parecem simples, né? Por exemplo, de afogamentos, fogos de artifícios, né? Pô, como é que pode? Estamos chegando na Copa do Mundo. Copa do né? Mundo agora. Hoje em Proteção dia, do sol, Copa você do vai Mundo. ficar com rojão? Sabe as ocorrências que a gente atende de queimadura? O cara vai lá, agora eu vou soltar o rojão. Aí ele não lê, né? Ele já vai... Daqui a pouco ele virou pra ele, né? O rojão tá vindo em cima dele, tá dentro do carro. São coisas assim que você fala, não acredito nisso. Então por isso que é importante que você dê uma lidinha aqui, pô, nas ações de fogos de artifícios, balões, né, dicas que você tem para que você possa ajudar o Corpo de Bombeiros nessas ações. E Mas a é só gente- para criança? Não, então, eu ia falar isso agora. A gente tem aqui um público, né, que embora já tenha uma idade, né, Tem um mais pouco experiência. mais experiência, a experiência com segurança desse público é difícil. Eles são bem negligentes com a segurança. Semana passada nós fizemos uma ação e eu tive com idosos e eu tive uma experiência de perguntar para eles quantos deles tinham tapetinho em casa, quantos deles acendiam velinha perto da Da cortina ali. cortina. Todos eles faziam isso. Então, a gente também tem um trabalho, tem um material disponível para os idosos. A gente também faz palestra, realiza palestras em operações, Olha lá, os vazamentos de casas- gás, ó. casas de idosos, em lares. Pô, e aquela casinha de explosão, hein? Bacana. Que bacana. Não, eu não digo que bacana, mas o que eu falo assim, que bacana Para por causa para demonstrar, né, o demonstrar. perigo. Exatamente. Porque imagina, né, você ter um Uma tipo de uma simulação. Meu Deus, não tem um Que não tira o botijão depois que não disso. tira o botijão, que não vai checar. Você que os- está assistindo a gente, sabia disso? Que não pode deixar o botijão dentro de casa? E por quê? Não só o botijão, mas os equipamentos de instalação, abraçadeira, mangueira, Vencidos. regulador de pressão vencido, pelo amor de Deus. Então é legal, né? Quando você explica. E mesmo assim, eles não sabendo, mas aqui para melhor idade, quando você manda para eles, eles vão, né? Porque eles são experientes Sim, e eles vão tomar as atitudes, né? sim. Eu lembro também de participar de algumas ações desse tipo, falando por exemplo, tem uma aqui que fala bastante, né? Idoso, queda de idoso, porque a maioria dos idosos, eles têm as quedas dentro de casa. E como? Sim, Pô, aquele chinelo mais velho, mais surradinho, é o mais gostoso de usar, né? sim, sim. Mas E tem o que falar pra ele, tapetinho o de crochê? tapetinho, bonitinho, só que ele tá ali naquele local onde tem madeira, você não escorregou, pronto. Sim. E é legal a A gente vela. explicar isso, vela, né? Dentro do banheiro, né? Os apoios, né? Para não escorregar, deixar molhado. Tem a parte também de animais peçonhentos também, que é bem interessante, porque as pessoas, puxa vida, como é que eu vou... Isso não tem nada a ver comigo. São pequenas ações, né? E nós tivemos um caso de uma casa de repouso que pegou fogo Foi agora. há pouco tempo. Foi lá em São Mateus. Infelizmente, 5 idosos Sim. foram Óbito. a óbito por causa da inalação por fumaça. E a gente tem que ter uma atuação de prevenção nesses locais. Por isso que você também, não só que é o responsável ali pelas escolas, mas você que são dos núcleos de convivência de idosos, Casas de instituições de longa permanência, que são as casas de repouso, entre em contato também com o Corpo de Bombeiros, para que possa levar essa prevenção ali, Antes de né? colocar o seu parente, seu ente querido numa casa de repouso, verifique se ele está regularizado perante o Corpo de Boa, Bombeiros, se excelente possui essa. O possui auto de vistoria. O auto de vistoria, né? Se tem profissionais capacitados para poder estar cuidando desses nossos entes queridos para evitar essas tragédias, né? Não, isso. Denuncie. Se viu que tem uma irregularidade, denuncie pelo 190 ou ligue com o bombeiro. No próprio Denuncie. site, né, do Corpo de Bombeiros existe lá o Fale Conosco e tem lá, quero denunciar. Você pode se denunciar e não se identifica. Não se identifica. Ele cai direto na fiscalização e vai alguém na fiscalização. Por quê? O nosso objetivo não é punição. Nosso objetivo, né, e infelizmente a nossa profissão, algumas coisas não voltam. Sim.
E para você, pessoas, a vida. e Aí pra- pegou fogo, né, Bruno? O que vai Isso. fazer? E não é uma coisa complexa, É. né, mano? Você que está nos assistindo aí, que tem uma edificação comercial, que tem uma casa de repouso ou algum comércio, e tem medo, né, de ser uma coisa muito cara, alguma coisa muito complexa, para poder estar regularizando, para poder estar emitindo um ABCB, procure o Corpo de Bombeiros mais próximo e se informe. Não é uma coisa complexa, não é uma coisa cara, e você literalmente estará ajudando a salvar vidas. A seção de educação pública pertence ao departamento de prevenção do Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros hoje tem um trabalho muito importante. Departamento operacional. Agora, perdão, né? O departamento de prevenção, mas tá tudo junto, é tudo o junto. departamento de prevenção e o departamento operacional, né? Agora, departamento de operações ou não? Não. Como é que? É o Vai ter opera... departamento de operações. Tá, O voltou O agora. departamento de prevenção é um outro Ah, tá. departamento, É outro mas a gente departamento. trabalha Mas junto. eles trabalham juntos. Então, Integrados. quando a gente tem essa integração, quer dizer que a prevenção ela precisa ser feita de uma maneira ampla. Então não adianta a gente atuar somente só com as crianças, só com o idoso. A gente tem que atuar de uma maneira bem assim que atinja toda a sociedade. Essa também é uma preocupação da educação pública. Também. Todos devem se lembrar da ocorrência lá da Boate Kiss, né? Que morreu um monte de pessoas, né? E lá teve vários problemas, né? Tanto da parte de superlotação do estabelecimento lá da boate, como também Parte estrutural, parte estrutural, instalação, material de revestimento E depois daquela ocorrência, os estados, né, eles entenderam que era muito importante estar investindo mais nessa parte de prevenção nas edificações. Então, o departamento de prevenção, né, que é o ABCB, lá, que as pessoas tiram, é regulamentado por uma lei, por um decreto. E esse decreto, ele diz o que cada edificação precisa ter. Precisa ter um extintor, precisa ter uma porta de um determinado tamanho, precisa ter uma iluminação de emergência. Para caso aconteça algum tipo de sinistro, primeiro a intenção é reduzir a probabilidade de um incêndio ou de um sinistro. Mas caso aconteça, por exemplo, um incêndio dentro de um estabelecimento, que essas medidas de segurança, como uma escada com iluminação de emergência, luzes de emergência, sinalização, possa facilitar essas pessoas saírem desse local sem se ferirem. Mas o que acontece? Esse decreto, ele só obriga, entre aspas, né, essas medidas de segurança para, geralmente, edificações comerciais ou habitações multifamiliares. Edifícios, prédios, Isso. Né? Mas a casa, né, das famílias normais, né, a residência unifamiliar, o decreto ele não obriga nada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é um pouco diferente, que lá as casas são obrigadas, por exemplo, a ter um detector de fumaça, né? Então, toda casa lá nos Estados Unidos ela é obrigada a ter um detector de fumaça, que se tiver algum incêndio, esse alarme vai disparar e vai acionar o Corpo de Bombeiros. Aqui no Brasil, nós ainda não temos uma legislação que, por exemplo, peça para a família ou diga para a família que não pode deixar um botijão de gás dentro da cozinha, porque caso tenha algum tipo de vazamento de gás, aquele gás vai ficar concentrado e aumenta a chance de uma explosão. E como a gente não tem uma legislação que obrigue, nós da educação pública, né, a gente leva esse conhecimento para a família. O que mais importante que uma lei que obriga, né, Major? Lógico. Mais que aquela coisa da obrigação formal, de ter a pena, vai pagar multa, seguro, né? Exatamente. Né? Aquele sentimento de você estar num local seguro e estar preparado para atuar caso você se depare com uma emergência. Isso é o mais importante, o mais legal, Major. Olha, vamos falar de números? Nós temos aí, eu lembro mais ou menos do ano passado, quase acho que 280 mil, se eu não me engano, prevenções. Olha, só a educação pública fez 80 mil. Por quê? Você pode falar que não só para melhor idade... 80 mil só no programa Bombeiros Só no programa Bombeiros na Escola, fora os outros. Fora todas as distribuições que a gente não tem... ali, mas eu acredito que ali perto de milhões, né, de folhetos que são distribuídos por ano, que é a compra normalmente que a seção de vocês faz, né, durante um ano. Então você tem, para o número de incêndios, que são cerca de 40 mil, se eu não me engano, 40 mil, sendo que metade deles, mais da metade, aliás, são incêndios em cobertura vegetal. Então você tem, olha, 280 mil para 40 mil. Olha só quantas prevenções. Por isso que o número de ocorrências de incêndios, elas diminuem. Isso. Porque nós estamos aumentando as prevenções. Sim. A partir do momento que a gente parar, esse número, possivelmente,
ele tende a crescer, Bruno, não é isso? Sim. É um trabalho constante. Um trabalho que a gente tem que estar sempre realizando, não pode parar. Mas como a gente já falou aqui, né, várias vezes, o Capitão Bruno acabou de falar, não é só daquela pessoa que recebe aquela informação do Corpo de Bombeiros. A gente precisa disseminar essas informações, né? Qualquer informação de prevenção que a gente receber, a gente pode disseminar essa informação no nosso ambiente Mas familiar. quantas pessoas não participam das brigadas de incêndio? Exatamente. É. E levam tô esses ocupado, conhecimentos. não vou, não quero saber. Ai, que besteira. Que besteira tudo Né? isso. Até o dia que acontece alguma coisa no incêndio e aí não sabe o que fazer, né? Então, Pra onde que eu vou? pra onde que eu vou, Corro né? pra onde? Que extintor que eu uso? Porque a gente já tá falando do adulto. Aí você faz um trabalho já do A da educação criancinha, pública. a criancinha, quando ela, da quarto, quinto ano, ela leva essa cartilha para casa e ela tem uma parte aqui que ela fala com os pais. Como que tá? Tem instalação mal feita? Eu tô vendo o o fio pendurado, botijão. botijão. Então, assim... Então ela vai dar uma dedadinha pro pai. Imagina, Fala, "Ô, pai, exatamente. ó, Ela tô te assina cobrando, aqui, ó. hein, pai? Olha lá. Ela leva aqui para casa e E o ela pai- Exatamente, é um checklist. Olha lá, o ó. checklist de Sua casa. casa está protegida em caso de incêndio? Então, ela leva isso aqui de volta pro bombeiro lá e o bombeiro vai ver lá. Não que ele vá fazer alguma coisa, Não, mas eu... ele vai. Lógico, pelo amor de Deus, né? Ele não vai brigar com o pai, mas que ele vai. Depois vai falar, ô, escuta, eu tô vendo Exatamente. lá um monte de fio. Porque, querendo ou não... por exemplo, você tem... Você tem uma série de equipamentos ligados numa mesma tomada. A Seu criança, filho ela que vai falou. ver, mas ela vai falar, pai, pô, não liga tantos equipamentos numa única tomada. O bombeiro falou. Porque o bombeiro falou que pode pegar É. fogo, mas eu sei que é complicado. Isso não é uma função que seja nossa, entrar dentro de casa e botar o dedo na ferida. Mas a gente está colocando na cabeça da criança que com certeza quando ela verificar uma situação dessa, ela vai ver, puxa, eu não posso ligar o meu celular ali. Sim. Ela vai procurar outra tomada, ela vai procurar uma outra solução, que eu acho que esse é o objetivo, tá? A evolução da sociedade, com o intuito que ela aprenda com novas técnicas, novos ensinamentos, para que ela tenha uma casa mais segura, uma vida melhor. E com certeza esse trabalho de prevenção não pode parar, ele só tende a crescer. O que é muito triste, Major, não sei se as pessoas que nos assistem já tiveram a oportunidade de ter na sua região algum hospital de queimados, por exemplo. Nossa Senhora. Próximo. Crianças queimadas, né, por erros simples, né? Então a mamãe está cozinhando lá com o cabo da panela no fogão voltado para fora. E o senhor sabe, né, Major? Isso daí vai ficar pro resto da vida Na cabeça dela, né? na criança, né? Aquela queimadura lá, aquela cicatriz pro resto da vida dela. Então, segurança nunca é demais. Não, e são dicas, né, que ela vai levar para sempre. Então, imagine quando ela chega lá, por exemplo, falando aqui que nós vamos chegar na época do verão, na praia. Olha, papai, você não pode entrar nesse lugar onde tem a placa. Porque eu tenho certeza que alguém entra lá por exemplo, quando tem uma plaquinha perigo correnteza, aí o menino vai falar, pô pai, aí eu não posso. Tem esse Não é? aqui do menininho. Tem esse aqui também. É o de férias. É o de férias, né? É o folhetinho de férias, ó. Ó que bacana. Estamos terminando o ano, né? Terminando, as férias escolares chegando. Então a gente sabe que tem que ter ali algumas boas dicas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala também, tô vendo aqui, ó, cadeirinha de criança. Quantas ocorrências a gente não pegou, Bruno, Daiane? Pessoal que tá aí acompanhando a gente em casa, com cadeirinha, criança sem cadeirinha sendo projetada dentro do carro, voando lá, batendo a cabeça no vidro. E aí o pai fica com aquela peso na consciência pro resto da vida. Puxa, só sair pra ir na padaria. Só Meu, sair. vai sair na padaria, sai na padaria. Mas rapidinho, coloca a criança na cadeirinha. Coloca, se for menor de 1 ano, com o bebê conforto, fica virado ainda, né, de costas ainda, né? Ele vai de costas pro carro. Cintinho de segurança preso, acomodado, preso no carro. Não deixe isso pra lá. Eu sei que são várias dicas, né, Dai? Sim. Mas algumas a gente tem que passar, porque as pessoas acabam não acreditando. Eu vejo que uma da cadeirinha é uma delas. Sim. Lembra de outra? Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Quantas vezes o senhor já ligou, ficou hospedado em hotel e ligou antes para saber se no quarto de hotel tem rede
Nas janelas. Nas janelas. É isso. Olha lá. Já que pensou? boa dica. Eu mesmo nunca pensei, tá Pois vendo? é. Então, vendo? assim, a gente, nas férias a gente tem que estar Ligado nisso. ligado em bastante detalhes importantes, né? Que a gente acaba negligenciando por desconhecer, por não ter tido acesso ao material do Corpo de Bombeiros. Se a piscina tem proteção, Piscina né? tem Porque às vezes proteção. os pais estão distraídos lá e o afogamento ele é silencioso e é muito rápido. Né? Então, ambiente aquático, ambiente que tem uma piscina, os pais têm que tomar muito cuidado, seja na praia, seja no clube. Vai lá, vai viajar para um local onde tem, por exemplo, mata, uma série de animais peçonhentos. Não só a cobra, né? Que a cobra, todo mundo vê, mas quem vê às vezes um escorpiãozinho desse tamanho? Não é aquele negoção que você vê no filme, né? O escorpiãozinho é pequenininho. Só que se ele entrar dentro da bota, não vê, né? Ele coloca a bota, tava lá de fora, deixou lá de uma noite para outra, no outro dia vai lá colocar de novo, opa, bate a bota antes, pô. Lá em Ribeirão você viu isso aí, não? Tem demais. Tem. Demais. O Bruno é de Ribeirão, né? Ribeirão Preto? Lá no Matinho. Ô, que maravilha, hein? Brodowski. Grande Brodowski, que a Ribeirão Preto faz parte da região metropolitana de Brodowski, vocês falam lá, né? Tô brincando, é brincadeira. O pessoal que conta, e eu sempre dou risada porque é legal demais. Então, para cada tipo de local da região do estado, existem dicas temáticas. Pessoal do litoral, não é? Não tem lá não só para afogamento, mas também de enchentes. Aqui, ó, enchentes. Aí nós vamos entrar agora. De chuvas intensas, né? Deslizamento de terra. Quais são os sinais que você tem lá que você pode encontrar, como rachaduras, trincas, uma movimentação do solo. Eu sei que às vezes pode ser maçante, mas essas informações salvam vidas, né? Não jogar lixo no rio. Não é. Não jogar lixo. E aquele cara que quer sair do carro quando o carro já tá com uma água. Ou tenta atravessar um local. Tenta atravessar um local que está alagado. Um local que está alagado. Nem vai. A água vai entrar pelo escapamento. Você já viu o tamanho, a altura do escapamento dos carros normais? E sobe Cara, muito é um palmo. rápido, né? Sobe muito rápido. Sobe muito né? rápido. Se você chegar lá com mais de um palmo, você vai olhar lá na metade da roda. Você entrou. Um buraco, né? Que o Acabou. Não tá vendo. Né? E aí, blum, pronto, entrou água, fica lá no meio do caminho. Lógico. Não perde o carro. Chama o corpo de bombeiros, mas o que a gente quer é que você não entra. Isso. É isso. Para que não tenha o prejuízo, né? O prejuízo material e o prejuízo da da vida. Né? Pelo amor de Deus. Mas é muito bom, né? Falar aqui, a gente vai falar de uma série de ocorrências e com certeza uma série de dicas importantes, porque querendo ou não, se você sabe o que eu faço durante uma queimadura, o que eu faço durante uma crise convulsiva, um engasgamento, que são ações práticas, não dá tempo. Dá tempo de você chamar? Dá. Nós vamos chegar? Vamos. Mas olha, a gente está falando de você ter ali pouco tempo para que você possa fazer uma manobra que seja uma urgência, uma emergência. Agora, se você tem algumas ações que às vezes você consegue ficar no local seguro, mas você consegue ser resgatado, então a gente sabe que o material é uma fonte inesgotável de assuntos, mas que eles precisam começar. Se você não começou, acesse aí educação pública, o corpodebombeiros.sp.gov.br/educação pública e já começa a dar uma olhadinha. E faça o nosso curso de primeiros socorros, prevenção de incêndios. O link está aqui nessa descrição. É totalmente gratuito e vocês vão gostar. Já está disponível? Já está? Disponível. Quando começou? Começou semana passada. Semana passada, então já está passada. disponível. Muita gente pergunta para como é que a gente faz um curso de primeiros socorros? Dá uma olhada lá. É um link muito legal que vai... gratuito. Gratuito, você vai aprender as ações dentro dos protocolos do Corpo de Bombeiros. A gente tem que lembrar também que a Fundabom, que nós estamos hoje aqui na Fundabom, ela tem muitos cursos que profissionais do meio de segurança contra incêndio podem investir para que ele possa se aprimorar. Entra aí também nos cursos da Fundabom, que podem mostrar ações aí importantes, ali cursos, pós-graduações, que podem ajudar demais num momento difícil, a gente sabe disso. Então fica dado esse recado, certo? Que belo trabalho que vocês fazem. Eu fico muito orgulhoso, o Corpo de Bombeiros também. As pessoas que já se aposentaram no Corpo de Bombeiros, que estão na reserva, os parentes, eu tenho certeza que não tem um que não fala e pergunta para qualquer bombeiro se viu
bombeiro do Corpo de Bombeiros, aposentado, vizinho, qualquer um. O que eu tenho que fazer em determinada situação, não é verdade? Sim, e às vezes conceitos simples, né? Eu tive num treinamento de RCP há um tempo atrás e a moça perguntou assim, olha, meu pai ele tem problema de convulsão, eu posso aplicar o RCP? Lógico, né? Convulsão, então assim, são conceitos simples de saber o que um tratamento para uma convulsão, para uma parada cardiorrespiratória. Então, são Outro dia me perguntaram do muito marca-passo, né? Ah, minha mãe tem um marca-passo, mas o marca-passo não vai... Se tiver, você tem que fazer o procedimento até a chegada do socorro. Não tem jeito. Mas é legal. É isso, Cabelo? Beleza. Olha, eu queria agradecer demais. O papo passou rapidinho. Capitão Bruno, valeu. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, viu, Major? Orgulhoso Pode demais. contar com a gente. Deixa um abraço aí pra rapaziada, o pessoal que vem acompanhando a gente, os sites, e com certeza aí a gente vai estar disponível para que possa ajudar essa população aí que tanto carece de informação. Obrigado, Major. Obrigado, Sargento Daiane, meu auxiliar. Obrigado a todos da equipe aqui da Fundabom que nos receberam aqui nessa data. A você que está acompanhando a nossa entrevista aqui, divulguem esse vídeo para as pessoas, né? Se inscrevam no canal aqui as redes sociais do Corpo de Bombeiros e da Fundabom para você receber novos vídeos que a gente vai tá produzindo, e procurem, né, como a gente falou, através do link que a gente vai deixar na descrição, os cursos que o Corpo de Bombeiros disponibiliza para a sociedade. Excelente. Dai, obrigado. Obrigada. Satisfação, que prazer em te ver, viu? Obrigada. Sucesso na tua vida, na tua família. Obrigada. E deixa um abraço aí pro pessoal. Bom, mais uma vez agradecer essa oportunidade. Você que é funcionário, diretor de escola, que queira, né, aplicar o programa Bombeiro na escola, na sua escola, procure um quartel do Corpo de Bombeiros. Que queira participar dos cursos de primeiros socorros, de incêndio, acessem a plataforma, como o Capitão Bruno falou, o Major Palumbo falou. E a Divisão de Educação Pública está à disposição, está de portas abertas, caso queiram conhecer, queiram mandar e-mail, queiram qualquer serviço de prevenção do Corpo de Bombeiros, a gente está à disposição. Um forte abraço. É isso aí. Então, para acabar, a gente chega lá e fala lá, atento à guarnição de educação pública, QAP. QAP. Total. Positivo, situação no local. Faísca. QSL Faísca, de regresso. De regresso. Local em segurança. Sim. QSL, local em segurança. Bom regresso. Atento à guarnição aí do Educação Pública do Corpo de Bombeiros. Obrigado demais. A gente tem aí o maior orgulho de receber essa rapaziada. E a gente vai aguardar vocês aí pro próximo 193 BombaCast. Esse canal do Corpo de Bombeiros. Pra gente guardar histórias desse jeito. Essa instituição maravilhosa de 142 anos. Diretamente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, a Fundabom, Bomba Café, passando pelo centro. Vem aí tomar um cafezinho com a gente. Valeu, obrigado!